Imagine que sua mente é como um imenso salão ecoando centenas de vozes ao mesmo tempo. Cada pensamento vira um sussurro urgente, cada preocupação tenta se tornar o som mais alto, cada medo exige atenção imediata. É como caminhar dentro de um auditório onde todos falam ao mesmo tempo e você tenta encontrar uma única voz que realmente importa, mas ela está soterrada por um mar de ruídos que competem entre si. Agora imagine que, lentamente, as conversas vão se calando, uma lâmpada após a outra vai se apagando, e o salão inteiro começa a descansar. É nesse exato instante que uma voz suave emerge, tão clara quanto um sino cristalino tocado ao longe. Essa é a voz que Florence Scovel Shinn dizia que todos nós possuímos, a voz da orientação interior, a voz que aparece quando paramos de lutar contra a vida e finalmente permitimos que a vida fale com a gente. Durante décadas, pessoas do mundo inteiro correram atrás de metas, de aprovação, de respostas rápidas, sem perceber que estavam tentando arrancar soluções pela força, quando o verdadeiro poder não está no empurrar, mas no permitir. Não é coincidência que muitos momentos transformadores da sua vida aconteceram justamente quando você não estava tentando nada. Aquelas vezes em que uma ideia inesperada surgiu enquanto você lavava a louça, ou quando uma solução que parecia impossível apareceu enquanto você caminhava sem pensar em nada. Florence Scovel Shinn ensinava que isso não é acaso, mas a forma como a inteligência divina atua quando o canal interno finalmente fica limpo o suficiente para deixar a resposta passar. Pessoas comuns experimentam mudanças extraordinárias quando descobrem a arte do silêncio interior, e não estou falando de silêncio literal, mas daquele estado interno onde você não está tentando controlar o que não sabe, não está debatendo com a realidade, não está carregando mais peso do que consegue suportar. Para ilustrar isso, deixe-me contar sobre Helena, uma mulher de 40 e poucos anos que havia perdido completamente o brilho pelos próprios projetos. Ela era designer de interiores, criativa, sensível, cheia de talento, mas estava travada havia quase um ano. Cada cliente desistia no último minuto, cada proposta parecia emperrar no meio do caminho, e quanto mais ela tentava resolver na marrã, mais a vida parecia resistir. Ela gastava horas estudando tendências, comprando cursos, tentando mudar o portfólio, mas tudo parecia artificial, forçado, desgastante. Até que numa tarde, exausta, ela simplesmente largou os papéis, desligou o computador e sentou no chão, sem intenção alguma, apenas respirando. Não foi uma meditação formal. Não foi um ritual estruturado. Foi um colapso transformado em pausa. E ali, naquele espaço onde o esforço deu lugar ao vazio, algo mudou. Os pensamentos acelerados perderam força. As preocupações ficaram mais leves. Pela primeira vez em meses, ela se permitiu não saber o que fazer. E foi justamente nesse espaço que a centelha surgiu. 2 dias depois, sem que Helena tivesse feito qualquer movimento, uma arquiteta muito conhecida da cidade encontrou seu portfólio antigo em uma pasta compartilhada de um projeto passado e entrou em contato convidando-a para colaborar em uma reforma completa de um restaurante. A proposta era ousada, diferente de tudo que Helena já havia feito, e ainda assim parecia perfeitamente alinhada com o que ela sempre sonhou. Em poucos meses, sua carreira renasceu com força que nenhum esforço anterior havia produzido. Florence Scovel Shinn diria que Helena não conseguiu essa oportunidade. Ela permitiu que ela chegasse quando criou silêncio interior suficiente para ser encontrada. Outro exemplo poderoso é o de Rafael, um analista de tecnologia de 47 anos que vinha enfrentando uma sensação constante de que sua vida estava emperrada. Ele tinha um bom emprego, mas nenhum entusiasmo, e por mais que tentasse mudar de área, nada fluía. Era como correr em areia movediça, muito esforço, pouquíssimo resultado. Ele tentava dominar tudo, estudar mais, planejar mais, fazer listas intermináveis, revisar metas a cada semana. Mas quanto mais ele tentava controlar o rumo da própria vida, mais se sentia sufocado por aquela exaustão silenciosa que ninguém vê, mas que corrói por dentro. Um dia, depois de ouvir alguém mencionar Florence Scovel Shinn numa conversa de café, Rafael decidiu experimentar algo que nunca tinha tentado: parar. Não estudar mais, não planejar mais, não criar novos mapas. Simplesmente parar. Ele começou com apenas 10 minutos por dia sentado na varanda, olhando o céu, sem exigir nada da mente. Era estranho, desconfortável, até irritante no começo, mas ele persistiu. Não para conseguir um resultado, mas porque percebeu que precisava experimentar outra forma de existir. E então veio a mudança. Ele começou a perceber que algumas ideias vinham prontas, sem ele precisar forçar.
Um sentimento claro, quase físico, começou a guiá-lo sobre quais oportunidades explorar. Sem planejamento exagerado, ele teve uma intuição repentina de se inscrever em uma vaga que sequer tinha certeza se encaixava. A entrevista fluiu com naturalidade, as conexões aconteceram com leveza, e em menos de 2 meses ele estava numa posição muito mais alinhada com suas habilidades criativas, algo que ele jamais teria encontrado pela via do esforço frenético. O que aconteceu com Rafael não foi sorte, e nem coincidência. Foi exatamente aquilo que Florence sempre repetia: quando você cria espaço interior, a vida te responde. Quando você não está tentando impor sua vontade à força, você permite que a orientação correta encontre você. É como caminhar por uma estrada escura com uma lanterna. Você não enxerga o caminho inteiro, mas quando confia no próximo passo, mais luz aparece. É exatamente assim que o silêncio interior funciona, ampliando a luz à medida que você avança. Também vale mencionar Clarice, uma professora de literatura que sempre acreditou que precisava resolver tudo sozinha, desde seus desafios emocionais até problemas familiares complexos. Ela se responsabilizava por tudo e por todos, sempre carregando fardos que nem pertenciam a ela. Isso a levou a um estado permanente de tensão, como se seu corpo inteiro estivesse sempre preparado para um impacto. Florence Scovel Shinn ensinava que esse estado de vigilância constante cria ruído mental que impede o fluxo de soluções. Clarice só entendeu isso no dia em que, chorando no estacionamento da escola, simplesmente desistiu de tentar ser a salvadora de tudo. Ela fechou os olhos, respirou fundo e disse mentalmente: eu não sei mais o que fazer. Então, vida, faça por mim o que eu não estou conseguindo fazer sozinha. Essa entrega profunda, simples e autêntica, abriu um espaço poderoso dentro dela. Não foi fuga, não foi apatia, foi rendição consciente. Nos dias seguintes, conversas espontâneas com colegas trouxeram clarezas inesperadas. Uma amiga indicou um terapeuta especializado exatamente no tipo de bloqueio emocional que ela carregava. Situações tensas na família começaram a se resolver com menos resistência. Não porque Clarice forçou, mas porque ela finalmente deixou de atrapalhar o fluxo. Florence Scovel Shinn dizia que a vida sempre tenta te ajudar, mas quando você está cheio demais de medo, análise, julgamento e controle, não sobra espaço para o milagre entrar. O silêncio interior não é sobre ausência de pensamentos, mas sobre ausência de interferência. É quando você deixa de ser a pedra no caminho das próprias bênçãos. E a verdade é que você já viveu momentos assim. Talvez você ainda não tenha percebido, mas todas as coisas marcantes que chegaram sem esforço, aquela ligação inesperada, aquele encontro que mudou tudo, aquela ideia que pareceu cair do céu, aconteceram quando você estava fora do modo de luta e dentro do modo de presença. Florence dizia que silêncio interior é a frequência em que a inteligência divina fala com você, e quando você aprende a sintonizar essa estação, o impossível começa a parecer natural. Florence Scovel Shinn sempre afirmava que o silêncio interior é como uma porta que você abre para um tipo diferente de inteligência, uma inteligência que não segue a lógica comum, que não se prende às limitações humanas, mas que trabalha em níveis que nossa mente consciente jamais conseguiria alcançar. Quando você escuta essa sabedoria, a vida começa a se reorganizar de maneiras que pareceriam impossíveis se fossem planejadas por esforço. Só que, ao contrário do que muitos imaginam, esse estado não é reservado para pessoas extremamente espirituais, iluminadas ou disciplinadas. É para qualquer pessoa que esteja disposta a dar um passo para trás e permitir que algo maior ocupe o espaço que antes era dominado pelo medo. Florence dizia que o medo se alimenta de barulho interno, enquanto a fé se alimenta de quietude. A quietude é o território onde a fé floresce. Imagine um campo seco, rachado, onde você planta sementes e não entende por que nada cresce. A maioria das pessoas tenta resolver o problema jogando mais sementes, mais água, mais adubo. Mas o solo não responde, porque está compactado, duro, rígido. A solução não está em adicionar mais, mas em afrouxar a terra, permitir que o oxigênio entre. O silêncio interior é exatamente esse afrouxamento espiritual. Ele não acrescenta nada, mas remove o que estava sufocando a vida. É por isso que Florence repetia que o silêncio não é uma habilidade, mas uma permissão. Você não precisa conquistar o silêncio, precisa liberar o acesso a ele. E quando isso acontece, portas que pareciam trancadas começam a se abrir sem que você empurre. Para entender como isso funciona na prática, observe o caso de Bernardo, um consultor financeiro de 50 e poucos anos que se orgulhava de ser extremamente racional.
Ele vivia com tudo planilhado, tudo organizado, tudo esquematizado. Mas por trás dessa aparência de controle existia um homem completamente esgotado, frustrado e com a sensação de estar vivendo no piloto automático. Ele mesmo dizia que não lembrava qual tinha sido a última vez que sentiu entusiasmo genuíno por alguma coisa. Quando ouviu falar de Florence Scovel Shinn pela primeira vez, sua reação foi debochada. Silêncio interior. Porta para oportunidades invisíveis. Isso é papo de gente mística. Mas a vida tem uma forma curiosa de agir quando a gente ignora o que precisa ouvir. Meses depois, Bernardo enfrentou um problema sério com um cliente importante e isso gerou um efeito dominó que quase destruiu sua carreira inteira. O desespero colocou diante de uma escolha: continuar insistindo nos mesmos métodos que estavam falhando ou experimentar algo diferente. Ele escolheu, a contragosto, dar uma chance ao silêncio interior. Sem saber por onde começar, ele decidiu que todos os dias ficaria 15 minutos em absoluto descanso mental, sentado no jardim, apenas respirando. No início, sua mente parecia uma máquina desregulada, disparando preocupações, cálculos, projeções, lembranças. Mas, gradualmente, algo começou a mudar. Ele começou a perceber que existia um espaço entre um pensamento e outro, um espaço onde a ansiedade perdia força. E nesse espaço, pequenas ideias começaram a surgir sem ele precisar forçar nada. Não eram ideias revolucionárias, mas direções claras de ação. Ele começou a seguir essas direções intuitivas e viu resultados imediatos. Reconstruiu sua relação com o cliente, reposicionou seu serviço e, meses depois, estava vivendo um momento profissional mais próspero do que qualquer outra fase anterior. Bernardo não se tornou uma pessoa espiritualizada, no sentido tradicional, mas ele se tornou alguém em sintonia com o fluxo da vida, e isso foi suficiente para transformar tudo ao seu redor. Outro caso marcante é o de Lúcia, uma terapeuta ocupacional de pouco mais de 40 anos que carregava uma dor silenciosa. A sensação profunda de que ela era sempre quase suficiente. Quase boa o bastante, quase pronta, quase reconhecida. Essa sensação fazia com que ela se esforçasse além da conta, tentando agradar todo mundo, tentando provar seu valor em cada detalhe. Florence Scovel Shinn dizia que a necessidade de validação é um dos ruídos mais altos que existem, um ruído que ocupa todo o espaço interno e impede que a verdadeira orientação se manifeste. Quando Lúcia descobriu isso, decidiu fazer algo que nunca tinha feito: parar de buscar aprovação externa e começar a cultivar presença interna. Ela começou com práticas simples de silêncio, nada elaborado, apenas momentos em que se permitia existir sem função, sem título, sem obrigação. E algo extraordinário aconteceu. Ao parar de buscar reconhecimento desesperadamente, ela começou a recebê-lo com naturalidade. Seus atendimentos se tornaram mais profundos, sua energia mais suave, sua intuição mais afiada. Clientes começaram a indicá-la espontaneamente, oportunidades de palestra surgiram sem que ela pedisse, e em pouco tempo Lúcia se viu numa fase tão próspera que parecia impossível que tivesse nascido de algo tão simples quanto silenciar. Mas Florence sempre dizia que o simples é o mais poderoso quando se trata da vida espiritual. Não é a complexidade que transforma, é a verdade. E a verdade é que, quando você se acalma por dentro, o mundo lá fora responde na mesma frequência. Mas talvez o exemplo mais simbólico seja o de Arthur, um músico de 39 anos que vivia um bloqueio criativo tão forte que pensava em abandonar a carreira. Ele tentava escrever novas músicas, mas tudo soava mecânico, cansado, artificial. O que antes era sua paixão virou uma luta diária. Foi então que ele encontrou um livro antigo de Florence Scovel Shinn numa caixa de objetos da família. Ele começou a ler sem grandes expectativas, mas uma frase o atingiu como um trovão: a inspiração divina só entra quando a mente humana sai do caminho. Aquilo fez sentido imediato. Arthur percebeu que estava tentando criar pela força, pela cobrança, pela pressão, e não pelo fluxo natural que sempre havia guiado suas composições. Então, pela primeira vez em meses, ele decidiu simplesmente ficar em silêncio, violão de lado, caderno fechado, nenhuma tentativa. Apenas presença. E foi nesse vazio que a música voltou. Uma melodia suave surgiu espontaneamente enquanto ele descansava no sofá. Depois outra. Depois uma letra inteira apareceu durante um momento de quietude. Em poucas semanas, Arthur tinha material suficiente para um álbum completo. Algo que tinha tentado produzir por quase um ano sem sucesso. Não porque ele trabalhou mais,
mas porque finalmente deixou de atrapalhar a própria inspiração. E agora, enquanto você escuta essa história, talvez esteja começando a perceber que o silêncio interior não é apenas uma ideia bonita, é uma ferramenta prática, concreta, aplicável. Florence Scovel Shinn transformou vidas inteiras ensinando esse princípio. E se algo dentro de você sente que esse é o momento de experimentar essa mudança, então aproveite. Esse é o instante em que a vida cochicha com você. Antes de continuarmos, quero te fazer um convite que combina com essa jornada. Se você está sentindo que esse conteúdo está te tocando de alguma maneira, que está abrindo algum espaço dentro de você, inscreva-se no canal. Mas não por obrigação. Inscreva-se se você quiser continuar caminhando junto nessa busca por clareza, fluxo e transformação. E deixe aqui nos comentários uma palavra, uma sensação, um insight que surgiu enquanto você ouvia essas histórias. Não precisa ser nada elaborado. Apenas algo que represente o que está nascendo aí dentro agora. Essa comunidade cresce quando você participa dela, e talvez a sua reflexão seja exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Florence Scovel Shinn ensinava que o verdadeiro silêncio interior não é simplesmente um estado de calma, mas uma mudança profunda de identidade. É quando você deixa de se enxergar como alguém que precisa lutar contra a vida e começa a perceber que existe uma força coordenando tudo com uma precisão tão delicada que nenhum esforço humano conseguiria igualar. Ela dizia que quando você confia nesse fluxo, quando se alinha com essa sabedoria silenciosa, você se torna um colaborador da vida e não um opositor dela. E essa mudança, embora pareça sutil, cria efeitos impressionantes, porque tudo aquilo que estava travado por dentro começa a se reorganizar de fora para dentro. É como assistir a uma pessoa que passou anos segurando a respiração finalmente inspirar profundamente, sentindo o oxigênio voltar a circular pelo corpo. O silêncio interior age como um restaurador. Ele recolhe pedaços de você que estavam dispersos, cansados, pressionados, e os traz de volta para um centro que você havia esquecido que existia. Veja o exemplo de Mauro, um chefe de cozinha de 48 anos que, apesar de apaixonado pelo que fazia, viveu um período turbulento em que sua criatividade desapareceu completamente. Ele se via repetindo receitas sem alma, vivendo de rotina, preso em uma espiral de autocrítica constante. A sensação era de que sua vida tinha se tornado uma performance mecânica, e aquilo corroía por dentro. Até que, durante uma viagem para visitar a mãe, ele encontrou um antigo caderno onde ela anotava frases inspiradoras, e entre elas, uma de Florence Scovel Shinn que dizia: "O silêncio é a oficina de Deus." Essa frase mexeu com ele de um modo que não soube explicar. Foi como se algo em seu peito tivesse sido destravado. Ele percebeu que passava tanto tempo tentando provar que era bom o suficiente que nunca parava para simplesmente ouvir a si mesmo. Depois disso, Mauro começou a fazer algo simples. Antes de cada turno na cozinha, ele tirava alguns minutos para ficar no pátio atrás do restaurante, respirando devagar e deixando os pensamentos desacelerarem. No começo, parecia perda de tempo, mas aos poucos, ele começou a sentir uma espécie de suavidade mental, como se estivesse se reconectando com a chama criativa que o fez escolher aquela profissão. Meses depois, ele não apenas voltou a criar pratos inéditos, como recebeu um convite inesperado para comandar a cozinha de um hotel famoso em outra cidade. E quando contava essa história, sempre dizia que nada daquilo teria acontecido se ele não tivesse aprendido a pausar. Florence afirmaria que ele se tornou receptivo o suficiente para que a sabedoria divina voltasse a fluir. Outro caso fascinante é o de Elisa, uma tradutora de 37 anos que vivia num turbilhão constante de autossabotagem emocional. Ela se cobrava por tudo, pelo que não tinha feito, pelo que achava que deveria ter feito, pelo que nem havia acontecido ainda. A mente dela era um conjunto de portas que batiam o tempo inteiro, criando um barulho interno que deixava qualquer tipo de clareza impossível. Certo dia, uma amiga lhe enviou uma gravação antiga com uma palestra sobre Florence Scovel Shinn, e Elisa ouviu algo que ficou latejando na sua mente. Quando você se aquieta, você permite que a resposta chegue. Aquilo acendeu uma fagulha. Pela primeira vez, Elisa percebeu algo simples, mas profundo. Ela estava tentando resolver a vida inteira com uma mente cansada, confusa e reativa. Decidiu, então, experimentar algo diferente. Todos os dias, antes de trabalhar, dedicava alguns minutos para escrever o que estava sentindo, e depois respirava profundamente até sentir o corpo relaxar. Com o tempo, começou a perceber que pensamentos que antes pareciam ameaçadores se tornavam insignificantes quando observados em silêncio.
A grande transformação veio quando ela recebeu, de forma inesperada, um convite de uma editora internacional para traduzir um autor muito conhecido. Elisa nunca tinha enviado material para essa editora. Uma colega havia mencionado seu nome casualmente durante um café. Esse tipo de sincronicidade, tão precisa e improvável, é o que Florence chamava de um movimento invisível da vida. Quando Elisa aceitou que não precisava controlar tudo, a vida matou 2 coelhos com um único gesto. Trouxe reconhecimento profissional e aliviou sua ansiedade. O silêncio interior abriu portas que a força nunca tinha aberto. Mas talvez nada explique essa sabedoria com tanta precisão quanto a história de Vitor, um urbanista de quase 50 anos que sempre viveu dividido entre a razão e o coração. Ele acreditava que tudo precisava ser pensado, planejado, calculado. Mas ao mesmo tempo tinha um sentimento constante de vazio, uma impressão de que, apesar de todas as conquistas, faltava uma direção verdadeira. A vida parecia correta, mas não parecia viva. Ele carregava essa contradição como quem carrega uma mala pesada, em silêncio, sem saber como deixar no chão. Um dia, após ouvir alguém mencionar os ensinamentos de Florence Scovel Shinn em uma entrevista, ele começou a perceber que o silêncio interior não era uma fuga, mas um caminho para enxergar o que estava escondido atrás do barulho. Vitor passou a caminhar todas as manhãs antes do trabalho, sem música, sem podcasts, apenas com o som natural da cidade despertando. No início, era estranho se ouvir tão claramente. Mas, com o tempo, ele começou a sentir algo que não sentia há anos, uma sensação de presença viva. Um dia, durante uma dessas caminhadas, uma ideia tão súbita quanto precisa surgiu, algo que não tinha vindo de lógica ou esforço. Ele percebeu que precisava mudar completamente o foco de suas pesquisas e passou a se dedicar ao desenvolvimento de projetos urbanos ecológicos. Era uma virada radical, mas ele seguiu essa inspiração. Em poucos meses, as oportunidades começaram a surgir, convites para palestrar, projetos financiados, parcerias que ele jamais imaginaria. Ele sempre dizia que foi como sair de um corredor escuro para uma varanda ensolarada, e tudo começou com aquele silêncio simples das caminhadas. O que essas histórias têm em comum? Todas ilustram a mesma verdade que Florence Scovel Shinn dedicou sua vida a ensinar. Quando você para de tentar resolver tudo sozinho, quando solta o controle, quando deixa de forçar a vida a responder na hora e do jeito que você quer, você abre espaço para que algo maior faça o trabalho pesado. E esse algo maior, seja você chame de Deus, universo, subconsciente ou inteligência divina, só consegue agir quando existe silêncio suficiente dentro de você. É no silêncio que a resposta chega, que a intuição fica audível, que o coração fala, que o caminho aparece. E talvez, enquanto você absorve essas histórias, esteja começando a perceber que a mesma força que guiou Mauro, Elisa e Vitor também está tentando falar com você. Talvez o motivo de você estar ouvindo isso agora seja porque sua vida também está pedindo por uma pausa, por um retorno a você mesmo, por esse tipo de silêncio que não paralisa, mas liberta. Florence Scovel Shinn dizia que existe uma diferença profunda entre viver guiado pela mente e viver guiado pela consciência. A mente corre, calcula, teme, acumula, tenta antecipar cada movimento como se estivesse sempre em um tabuleiro de xadrez. A consciência, por outro lado, observa, sente, percebe e confia em inteligência maior que não precisa ser compreendida para ser real. Quando você passa a operar a partir dessa consciência, sua vida muda de uma forma tão completa que muitas vezes você só percebe o quanto estava sobrecarregado depois que a mudança começa a acontecer. É como olhar para trás e perceber que você carregava uma mochila cheia de pedras sem nunca questionar por que a levava consigo. Esse processo é muito claro quando pensamos na trajetória de Helena, que nos blocos anteriores redescobriu seu próprio caminho criativo. Mas o silêncio interior também age em áreas menos visíveis, áreas que não aparecem em trocas profissionais, projetos novos ou oportunidades materiais. Ele age principalmente onde as pessoas menos olham, nos relacionamentos, nas emoções e nas crenças que moldam a visão de mundo. Florence ensinava que aquilo que você mantém silenciosamente dentro de si, mesmo sem perceber, se transforma no ímã que atrai suas experiências diárias. Se o campo interno está impregnado de medo, tudo parece frágil. Se está impregnado de controle, tudo parece escorregadio. Mas se está impregnado de silêncio, paz e confiança, a sua vida começa a responder com leveza. Esse foi exatamente o caso de Renata, uma coordenadora escolar de 46 anos que, apesar de parecer sempre tranquila externamente, vivia uma tempestade emocional por dentro.
Ela carregava velhas mágoas, ressentimentos acumulados, memórias dolorosas que a acompanhavam como sombras silenciosas. Não importava o que fizesse, ela sempre tinha a sensação de estar tentando equilibrar emoções demais, como se estivesse carregando sacolas pesadas sem descanso. Quando ouviu falar de Florence Scovel Shinn em uma aula online que encontrou por acaso, Renata decidiu experimentar algo que não fazia parte de sua natureza: parar completamente antes de reagir. Em vez de tentar resolver cada conflito emocional com lógica, ela começou a se recolher em silêncio sempre que alguma sensação desconfortável surgia. Esse simples gesto transformou tudo. No silêncio, Renata percebeu que o peso que carregava não eram os acontecimentos, mas as interpretações que alimentava sobre eles. Ela viu claramente que tinha passado anos tentando controlar a vida emocional como quem tenta segurar a água com as mãos. Quando soltou, quando permitiu o espaço para que as emoções se reorganizassem naturalmente, a cura chegou de forma inesperada. Conversas pendentes se resolveram com mais facilidade, relações antigas começaram a se restabelecer, e até seu ambiente de trabalho se tornou mais harmonioso. Florence sempre dizia que o silêncio interior ajusta a vibração antes de ajustar os acontecimentos. Renata descobriu isso na prática, e dizia que a vida dela renasceu sem que ela precisasse confrontar ninguém. Foi o campo interno dela que mudou, e o mundo à sua volta acompanhou. Mas o silêncio interior não transforma apenas emoções, ele também revela caminhos novos quando tudo parece fechado. Veja o caso de Caio, um engenheiro civil de 51 anos que se encontrava no momento mais crítico de sua carreira. Ele havia perdido contratos importantes, enfrentava dificuldades financeiras e carregava uma sensação amarga de fracasso, como se cada esforço recente fosse engolido por uma onda maior do que ele conseguia segurar. Durante meses, tentou de tudo: reuniões, propostas, parcerias estratégicas. Nada andava. Era como empurrar um muro de concreto com as próprias mãos. Até que um dia, conversando com sua filha adolescente, ouviu algo simples que transformou seu estado interno. Pai, você está tentando consertar tudo ao mesmo tempo. Só para um pouco. Aquilo ecoou como uma verdade que ele não queria admitir, mas precisava ouvir. Na mesma semana, encontrou uma citação de Florence Scovel Shinn dizendo que a mente em tempestade não segura a direção correta. Ele decidiu que precisava experimentar um novo tipo de abordagem, completamente oposta ao que vinha fazendo. Todos os dias, antes de lidar com qualquer problema, sentava em silêncio por alguns minutos, respirando até sentir que o corpo deixava de lutar. Esse ato simples abriu o espaço necessário para que a intuição começasse a trabalhar. A solução que salvou sua carreira não veio de uma reunião, mas de um insight obtido justamente num desses momentos de quietude. Ele percebeu que poderia reposicionar sua empresa para atender projetos estruturais de pequeno porte, algo que muitos concorrentes não estavam interessados em fazer. Parecia uma direção inesperada, quase ilógica, mas Caio decidiu confiar na orientação. 6 meses depois, estava com mais clientes do que conseguia atender. O silêncio interior também tem uma capacidade curiosa de revelar verdades que estavam escondidas justamente pelo excesso de esforço. Muitas pessoas passam anos tentando encontrar o objetivo da vida, tentando construir uma identidade firme e coerente segundo padrões externos, quando na verdade bastaria parar um pouco para ouvir o que a alma tenta dizer silenciosamente. Florence Scovel Shinn dizia que a alma sempre sabe o caminho, mas a mente grita tão alto que impede a alma de ser ouvida. Isso ficou muito claro para Júlia, uma fotógrafa autodidata de 38 anos que vivia dividida entre o desejo de seguir sua arte e o medo de dar errado. Sua mente repetia: você não é boa o bastante, isso não vai te sustentar, é melhor não arriscar. Essas frases ocupavam tanto espaço dentro dela que, mesmo quando surgiam oportunidades pequenas, ela se sabotava por insegurança. Um dia, depois de uma sessão fotográfica que a deixou emocionalmente exausta, Júlia decidiu que não daria mais nenhum passo baseado em medo. Começou a usar o silêncio não para fugir da vida, mas para ouvir o que queria de verdade. Todas as manhãs, antes de tocar no equipamento, sentava em silêncio até sentir que podia ouvir a si mesma sem interferência. E quando começou a criar a partir desse estado, algo mágico aconteceu. Seu estilo ficou mais autêntico, suas cores mais vivas, sua sensibilidade mais profunda. Em poucas semanas, foi convidada para expor seu trabalho em um evento cultural local. Depois disso, tudo fluiu naturalmente. Convites, viagens, projetos, parcerias. Júlia diz que a vida não mudou quando ela começou a trabalhar mais.
Mudou quando ela começou a trabalhar a partir de um lugar silencioso por dentro. Essas histórias mostram algo que Florence Scovel Shinn repetia incansavelmente: não é o esforço que abre portas, é o alinhamento. E esse alinhamento só nasce do silêncio interior. Quando você para de tentar controlar o incontrolável, quando solta a necessidade de prever cada detalhe, quando confia que a vida sabe o caminho melhor do que você, algo se realinha dentro de você, e esse alinhamento interno reorganiza tudo à sua volta. É como se o mundo finalmente começasse a responder à sua verdadeira frequência. Não há frequência do medo, da pressa ou da falta, mas a frequência da clareza. E talvez, enquanto você escuta estas palavras, consiga sentir dentro de si esse convite silencioso. Talvez uma parte sua, aquela parte que sempre soube que existe mais, que sente que algo está tentando nascer, esteja pedindo para ser ouvida. E ouvir essa parte é exatamente o que Florence ensinava: permitir que o silêncio abra a porta da sua verdadeira direção. Florence Scovel Shinn dizia que o silêncio interior é o ponto onde o impossível entra na vida de uma pessoa, não como um milagre aleatório, mas como um resultado natural de uma mente que parou de interferir no próprio destino. Ela comparava esse estado a um rio que, por muito tempo, tentamos empurrar na direção contrária, sem perceber que bastava parar de resistir para que a corrente nos levasse justamente para onde precisávamos estar. Muitos chamam isso de sorte, coincidência, alinhamento, destino. Mas Florence afirmava com absoluta convicção que é simplesmente a lei espiritual funcionando com precisão matemática. E quanto mais você observa a vida de pessoas que aprenderam a silenciar por dentro, mais percebe que essa lei não falha. O silêncio interior cria espaço, mas não apenas espaço mental. Ele cria espaço energético, emocional, perceptivo. Ele reorganiza o campo invisível onde pensamentos se gestam, onde decisões são formadas antes de virarem ações, onde direções se consolidam antes de se tornarem caminhos. Quando uma pessoa vive imersa nesse estado, ela passa a experimentar uma calma tão profunda que o mundo externo já não dita seu ritmo. É como se ela carregasse dentro de si um centro de gravidade estável, sólido, iluminado. E é desse centro que as respostas começam a surgir. Não como ideias aleatórias, mas como percepções tão claras quanto um farol no meio da madrugada. O caso de Patrícia é uma prova viva desse fenômeno. Ela era massoterapeuta, uma mulher querida pelos clientes e de enorme sensibilidade, mas carregava por dentro uma tempestade silenciosa. Por anos, evitou encarar o medo profundo de recomeçar sua vida em outra cidade, algo que desejava desde jovem, mas que nunca teve coragem de fazer. A mente sempre encontrava justificativas: é arriscado demais, e se der errado? E se eu perder o pouco que tenho? Essas vozes internas a seguravam como cordas invisíveis. Até que um dia, lendo um livro antigo de Florence Scovel Shinn que havia encontrado numa feira de usados, ela se deparou com a frase: o medo nasce da crença de que você está só. O silêncio revela que jamais esteve. Aquilo caiu sobre ela como um despertar. Nas semanas seguintes, Patrícia começou a fazer algo simples. Sentava-se em silêncio todas as manhãs e dizia mentalmente que estava aberta para receber orientação. Não pedia sinais específicos, nem tentava controlar o resultado. Apenas permitia. E conforme os dias passavam, um sentimento interno começou a crescer. Uma certeza calma, sólida, sem ansiedade. Não era euforia, não era impulso, era clareza. Um dia, enquanto caminhava sem rumo definido, passou diante de um pequeno consultório com uma placa anunciando uma sala disponível para aluguel. Sem pensar, entrou. A conversa com o responsável fluiu naturalmente, como se já estivesse escrita. Em menos de 2 meses, Patrícia havia feito a mudança que adiou por décadas. Não porque forçou, mas porque finalmente permitiu que a vida lhe mostrasse o caminho. O mesmo aconteceu com André, um bibliotecário cinquentão que, desde jovem, sonhava em escrever um romance. Ele tinha começado dezenas de manuscritos, mas nunca passava das primeiras páginas. A autocobrança era concreta, pesada, paralisante. Era como se existisse uma barreira invisível entre ele e a própria expressão criativa. Um dia, ao ouvir alguém citar Florence Scovel Shinn numa entrevista, ele sentiu que havia ali algo que precisava entender. Leu seus ensinamentos e percebeu que passará a vida tentando criar com a mente tensa, rígida, cheia de medo de falhar. Florence dizia que a inspiração não entra em ambientes internos tumultuados. Ela precisa de espaço. Ela precisa de silêncio. Então, André fez o que nunca havia tentado.
Ao invés de se forçar a escrever todos os dias, passou a sentar-se diante do caderno em silêncio, sem pressão alguma. Alguns dias ele escrevia uma única frase. Outros dias, nada. Mas, aos poucos, algo começou a acontecer. Cenas inteiras surgiam espontaneamente, diálogos vinham prontos, ideias que pareciam complexas fluíam como se já estivessem dentro dele há décadas. Em menos de um ano, ele concluiu um manuscrito completo, algo que não tinha conseguido em 30 anos de tentativas. Quando recebeu o convite inesperado de uma pequena editora interessada em publicar sua obra, soube imediatamente que aquilo não tinha vindo do esforço, e sim do espaço que ele criou para que o fluxo pudesse trabalhar através dele. O silêncio interior também pode produzir transformações muito mais profundas do que resultados profissionais ou projetos criativos. Ele toca o núcleo da existência humana. Isso ficou evidente na jornada de Gustavo, um policial comunitário na casa dos 50 anos que havia perdido o brilho da vida após um trauma familiar. Ele carregava uma culpa silenciosa que o consumia dia após dia. A mente repetia cenas, frases, memórias, e ele tentava anulá-las com trabalho, com rotina, com distrações. Nada funcionava. Até que sua esposa lhe entregou um pequeno cartão com uma frase de Florence Scovel Shinn escrita à mão: "A cura chega quando a resistência vai embora." Aquilo o desconcertou. Gustavo decidiu tentar algo que nunca tinha feito antes: ficar em silêncio com sua dor, sem rejeitá-la, sem escondê-la, sem tentar controlá-la. Ele se sentava todas as noites em silêncio, apenas respirando e deixando que o sentimento se movesse livremente dentro de si. E naquele espaço, ele finalmente percebeu que a dor não pedia solução, pedia permissão para ir embora. Era como se um nó, que há anos mantinha a alma dele aprisionada, começasse a se desfazer. A mudança foi tão profunda que sua postura diante da vida se transformou completamente. Ele se tornou mais leve, mais consciente, mais compassivo. E foi exatamente essa mudança interna que atraiu a reconciliação familiar que ele acreditava ser impossível. Florence Scovel Shinn dizia que tudo que buscamos, paz, respostas, direção, cura, prosperidade, já existe no campo invisível ao nosso redor, esperando apenas que criemos o espaço interno necessário para que possa se manifestar. O silêncio é esse espaço. Ele é o convite. Ele é a porta. E agora, depois de todas essas histórias, talvez exista algo dentro de você que começa a se mover também. Uma vontade de experimentar esse estado. Uma curiosidade. Um chamado. A vida sabe quando você está pronto, e talvez, neste exato instante, você esteja sentindo que está. Se este conteúdo tocou você, se abriu espaço dentro da sua mente, do seu peito, da sua história, eu te convido, de coração, a se inscrever no canal. Não para inflar números, mas para continuarmos essa jornada juntos, com profundidade e comunidade. E compartilhe nos comentários como esse silêncio interior já se manifestou na sua vida ou como você deseja convidá-lo para entrar. Suas palavras podem acender a luz na vida de outra pessoa que vai ler. E essa é a beleza do que Florence Scovel Shinn ensinava. Quando você se transforma, o mundo inteiro ao seu redor muda também.